Depois do golpe que parte da direção partidária fez entre julho e agosto de 61, onde foram modificados o nome do partido, os estatutos e o programa, e também não houve resposta à Carta do 100, e o Brasil começou a viver um período mais relativamente pacífico na sua vida política com a posse do João Goulart, o Partido Comunista do Brasil, em fevereiro de 62, foi reorganizado. Essa reorganização, a reunião que reorganizou, foi chamada de Quinta Conferência, ou Conferência de Reorganização, ou Conferência Extraordinária. Foi uma reunião modesta, com poucos quadros, de poucos estados, mas muito importante para a vida da esquerda brasileira, do Partido Comunista, e estrategicamente muito importante para o Brasil também. Ali se aprovou um comitê central, que entre outras pessoas tinha João Amazonas, Maurício Grabois, Pedro Pomar, Carlos Daniele, Dinéas Aguiar, Elza Monerá, Khalil Chade, Walter Martins, que tinha por apelido Pepe, Manuel Ferreira, Consueto Calado, entre outros. Esse pessoal do Comitê Central eleito em 62, 11 deles haviam sido eleitos no 5º Congresso, em 60. E os demais tinham uma vida partidária, uma trajetória partidária importante de 2, 3 décadas de partido, de grandes demonstrações de coragem, de qualidades políticas enormes. Foi aprovado também um estatuto novo, porque era necessário regrar esse novo momento da vida partidária, que colocava o partido reorganizado com um novo programa, com novas pessoas, com uma nova estratégia e um manifesto-programa. O manifesto-programa, essas duas características num documento só, ali tinham um panorama sobre a vida social e política brasileira, um panorama sobre a vida social e política no mundo também, a situação entre os partidos que deixavam a tradição de seguir a União Soviética com a nova situação de serem marxistas-leninistas, com essa nova perspectiva estratégica e revolucionária, rompia com a absolutização da via pacífica para o socialismo, rompia a centralidade das reformas no processo revolucionário brasileiro e rompia com a ideia de que a burguesia nacional teria um papel muito forte no processo revolucionário brasileiro. Isso tudo se diferenciava de toda a esquerda brasileira, essa forma de ler o mundo, e a Revolução Brasileira se diferenciava de toda a esquerda brasileira, sobretudo se diferenciava do PC brasileiro, que tinha uma visão ainda muito romantizada pela sua situação de satélite do khrushchevismo e de absolutizar as reformas e a burguesia no processo revolucionário brasileiro. Reconhecia o documento, o Manifesto-Programa, reconhecia a Revolução de 17 como um ato elevado em defesa dos trabalhadores e do socialismo no mundo inteiro, e não rompia num primeiro momento. Esse documento não rompeu com a União Soviética. Não houve um rompimento do PCdoB com a União Soviética nesse momento. E também não houve uma adesão do PCdoB a outros países, seja quais forem, né? O espírito do documento tinha esse novo momento da luta revolucionária no mundo, onde contava com as revoluções na América Latina, as guerrilhas populares em diversos continentes, a luta anticolonial na África e na Ásia, por exemplo, a Argélia, né, e os países que estavam sob o Império Português, como Angola e Moçambique, além de Coreia, China, Nepal, entre outros. Nesse momento, o partido também relançou o jornal A Classe Operária. O jornal A Classe Operária teve a sua última edição em 1953
e é retomado em 62 por conta da reorganização do partido, e se torna um jornal, um veículo organizador da vida partidária. Então ali tem os documentos, as notícias, os artigos dos nossos dirigentes, e tem também essa visão de que era necessário centralizar a nova estratégia da luta revolucionária na periferia do capitalismo. Então aparece muito Cuba, a guerrilha da Venezuela e outros países e lutas no mundo inteiro que tinham essa visão diferente do que era antes, que era mais adesista à União Soviética e ao Khrushchev. Então, a coleção de jornais da classe operária entre 62 e 64, ela é interessantíssima e ela difere de todo o período anterior, né? Vai influenciar o período posterior, mas ela é muito interessante por conta dessas características. Cuba teve um papel muito importante na nossa reorganização. Primeiro, porque passa-se a ter a ideia de que a Revolução Cubana teria mais afinidade com uma possível Revolução Brasileira do que foi a Revolução Soviética em 1917. Né? O partido reorganizado envia militantes e quadros para Cuba para conversar com Fidel e Guevara. Né? Entre eles João Amazonas e o Grabois e o Daniele. Eles vão e retornam algumas vezes para Cuba para poder conversar e apresentar o partido reorganizado. Além disso, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, faz, durante um pequeno período, no início dos anos 60, uma certa oposição à Revolução Cubana, atrapalhando as iniciativas do PCdoB, por conta de considerar que a Revolução Cubana seria uma ameaça à hegemonia da União Soviética na América Latina. Então, isso se reflete, isso está documentado, por exemplo, nas cadernetas de Prestes. Estão algumas anotações dele com relação a alguns boicotes que há em torno de atividades do PCdoB em apoio à Revolução Cubana. E nesse período também, já em fevereiro, alguns dias antes da reorganização, a imprensa burguesa cai em cima do PCdoB, né, do PCdoB que vai ser reorganizado dias depois, por conta de uma cisão dos comunistas. Então o Estado de São Paulo, dias antes da reorganização, faz uma matéria bastante venenosa, tentando fazer com que Grabois e Amazonas fale sobre a vida particular de Prestes, né, e eles se negam. Eles têm uma visão de que a crítica ao PCB e as condutas políticas de Prestes são do âmbito público, do âmbito da crítica política e não das questões pessoais. A revista Fatos e Fotos também tenta fazer uma crítica sobre o tamanho, né, do Partido Comunista do Brasil reorganizado em relação ao PCB de Prestes. Né? E ali o Amazonas solta nessa entrevista, ele solta uma frase que diz: somos minoria por enquanto. Né? Inclusive, o Amazonas, durante toda a sua vida, e numa entrevista à TV Câmara, em 2001, fala sobre a reorganização do Partido Comunista do Brasil em 62. E eles estavam certos. Né? Rapidamente, o PCdoB se tornou uma grande referência na esquerda brasileira e um partido comunista enorme, com quadros organizado em todos os estados e nas diversas atividades políticas que tem no nosso país.